Então, pessoal, finalmente uma fala do senhor Fernando Haddad conseguiu segurar o dólar um pouquinho e fazer a Bolsa de Valores subir também um pouquinho. Ultrapassou aí os 130 mil pontos, teve uma leve alta no decorrer deste dia, né? Hoje, dia 24 de outubro, dia que eu estou gravando este vídeo, mas o Haddad só conseguiu fazer isso porque tinha alguém sentado do lado dele enquanto ele dava sua entrevista, fazia suas declarações, e essa pessoa que estava do lado dele estava balançando a cabeça em concordância, né? A foto aqui dos indivíduos não deixa dúvida a respeito de quem é esse indivíduo que deu credibilidade para as falas do Haddad, o senhor Campos Neto, né? Pois é, se o Campos Neto não tivesse ali, mais uma vez as palavras do Haddad seriam tidas como o que elas realmente são, né? Uma grande conversa fiada. Vamos conversar a esse respeito, né? Do que o Haddad falou. O Campos Neto também deu declarações que acabaram repercutindo bem de forma geral na economia e ver se isso é algo sustentável ou se é apenas conversa para boi dormir. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Veja aqui a análise do dólar, né? Se a gente considerar que o dia de hoje, dia 24, olha só, né? Tava na parte da manhã que antes de começar o pregão, estava em 5,69 e subiu consideravelmente aqui, né? Bateu até 5,72 no decorrer do dia, que é um dos patamares mais altos que já se chegou nesse governo Lula 3.0, né? Então estava ali arriscando bater um novo recorde, mas quando houve essas falas do Haddad e do Campos Neto, o dólar caiu aqui, deu uma queda considerável, ficou bem quietinho na faixa dos 5,67, né? Caramba, a gente considerar, meu amigo, onde que a gente está, né? Para a gente considerar 5,67 um dólar tranquilo, controlado, é porque a coisa tá feia de fato, né? A verdade é que neste mês de outubro, né, a gente pode considerar a partir daqui, o dólar começou o mês em 5,42, então a situação no mês de outubro está caótica ainda assim. Não é nenhuma falhinha do Haddad que vai melhorar esse cenário, né? O Ibovespa também teve aqui uma recuperação no decorrer do dia de hoje, conseguiu encerrar acima dos 130 mil pontos, né? Começou ali na faixa dos 129 e caiu durante o pregão ali abaixo disso, né? No patamar dos 128, mas conseguiu se recuperar também por causa dessas falhinhas aí do Haddad e do Campos Neto. Mas o Ibovespa não emociona, né? Não convence ninguém. No decorrer deste ano aqui está perdendo quase 2%, lembrando que temos inflação esse ano, que deve estar na faixa dos 4% já, talvez, se a gente considerar o IPCA, né? Se a gente considerar o IGPM, está mais do que isso. Então, além da Bolsa estar caindo, a gente tem que somar isso com a inflação. E se você considerar a Bolsa em dólar, está lá embaixo, está no fundo do poço quase, né? Mas o que o Haddad falou que animou tanto o mercado assim? Não falou nada demais. Essa é a verdade. O mercado é muito impressionável, a gente sabe bem disso aí, né? Então, né, foi dada uma entrevista aqui em Washington, né, lá nos Estados Unidos, e eles estão lá, a equipe econômica, né, participando de um evento e tudo mais, né? O G20 Brasil aqui, que na verdade é uma antecipação da reunião do FMI, é um negócio assim, né? Mas o Campos Neto estava do ladinho do Haddad. Isso aqui é uma imagem que é boa, que é positiva. O ministro da Fazenda do lado ali, parceria, trabalhando junto com o presidente do Banco Central. A gente sabe que isso não é verdade. O Haddad vive criticando o Campos Neto, o chefe do Haddad vive criticando o Campos Neto, a presidente do partido do Fernando Haddad vive criticando o Campos Neto, né? Mas passa uma boa impressão de que eles estão trabalhando em conjunto, e é o que eu falei, o Haddad ali falando, afirmando as coisas, né? E o Campos Neto aqui balançando a cabeça ali, falando que não, tá certo, isso aí, o negócio tem que funcionar dessa forma e tudo mais, né? Acompanhando atentamente aqui, né? Isso aí acaba repercutindo bem. Então, o Fernando Haddad falou o seguinte, né? Que o pessoal provocou ali, perguntando se o marco fiscal do Brasil hoje não precisaria de uma reformulação,
E ele afirmou o seguinte, né, que não é uma questão de reformular, né, trata-se de reforçar, de assegurar aos agentes econômicos, trabalhadores e investidores em geral, que a dinâmica daqueles parâmetros é crível no médio e longo prazos, né? Ou seja, que o governo vai trabalhar para que o marco fiscal que este governo estabeleceu seja algo cumprido na prática, na realidade, seja algo factível e que ajude a controlar as contas públicas. Você acredita nisso? Eu não acredito, né? Mas tem gente do mercado que acredita sim, principalmente quem está fora do Brasil, né? Aí o Campos Neto falou isso aí também, comentou o tema, falou que a política fiscal é relevante para o Banco Central, né? Que influencia variáveis que fazem parte da pasta de trabalho do Banco Central, especialmente tudo que se relaciona à expansão fiscal, porque isso tende a gerar inflação. O Banco Central acaba tendo que agir no sentido de aumentar a taxa de juros, a gente conhece bem esse movimento aí e tudo mais, né? Só que ele não entrou nos detalhes de contas públicas, porque isso é a prerrogativa do Fernando Haddad, né? Uma responsabilidade dele, não ficaria bem entrar nesse tema, né? Essa senhora que está aqui, a Tatiana Rosito, que é secretária de Assuntos Internacionais da Fazenda, e o senhor aqui, né, Paulo Pichetti, é o diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central. Então tinha aqui uma auxiliar do Ministério da Fazenda, um auxiliar do Banco Central participando disso aqui, né? Então, o Haddad falou aqui que defendeu a meta de inflação contínua, que é aquela variação que o governo fez para análise da meta fiscal aí, né? E tem uma duradoura aí, uma fase duradoura de avaliação dessa questão, que é algo interessante de forma geral, né? E comentaram ali ainda sobre taxa de juros, sobre as eleições dos Estados Unidos, nada muito relevante de maneira geral, né? Uma bolsa de valores brasileira, então, teve uma valorização aqui, embora esteja apanhando durante a semana, né? Mas veja que, de maneira geral, as bolsas ficaram positivas neste período aqui, né? A bolsa de Xangai caiu, mas você sabe como é que é, a China está uma situação bastante complexa. O IBEX da Espanha caiu um pouquinho aqui também, né? O Dow Jones caiu, mas outras bolsas norte-americanas subiram. Então, né, realmente não quer dizer que o Brasil fez a diferença ali, né? Teve bolsa que subiu até mais, a Nasdaq subiu mais do que a bolsa brasileira, mas é apenas um dia em uma semana muito ruim para a economia mundial como um todo aí, né? Então, realmente, é uma situação curiosa de ver, porque o Haddad acabou tendo falas tidas como positivas pelo mercado, né? Mas pela presença do Campos Neto, sem dúvidas, né? E aí você tem aqui uma análise a respeito dos juros futuros. Isso aqui é um grande problema, e é um problema de longo prazo. E não é a falinha do Haddad que vai mudar isso aqui. O dólar chegou a bater 5,72 conforme eu falei no dia de hoje, né? Mas o que realmente espanta são os juros futuros e como eles estão subindo de forma considerável aqui, né? Olha, né, a sobreposição dessas taxas e você pode ver que elas aqui, né, estavam muito descoladas em 10 de julho deste ano, que é normal acontecer, porque a expectativa é que você tenha uma situação de longo prazo mais escalonada, né? Uma piora econômica mais escalonada caso ela aconteça. E essas taxas aqui são mais protetivas do que qualquer outra coisa. Elas tendem a pintar um cenário futuro pior. Mas olha aqui, todas elas estavam abaixo dos 12% lá em julho, né? Com algumas próximas de 11%. E, bem, a expectativa só piorou de lá para cá e todas as taxas de juros a partir de 2027, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui. A partir de 2027, estão acima dos 13%, né? Aqui embolou tudo aqui em cima no gráfico, que é muito estranho acontecer. Juros de períodos tão próximos, né? Tão distantes, perdão, estarem praticamente a mesma coisa, era para ter uma diferenciação desse período. Enfim, a economia está muito bagunçada ainda, e é o que eu falei, não é falinha do Haddad que vai melhorar esse problema econômico, que vai melhorar essa percepção da economia brasileira como um todo pelos investidores. O que vai melhorar realmente são resultados práticos, factíveis, palpáveis,
porque esse governo está ficando muito na promessa. A equipe econômica, o Haddad, a Simone Tebet principalmente, eles estão ficando muito na conversa, mas botar para quebrar, fazer valer o que foi atestado ali junto ao mercado, cortar gastos, cortar na própria carne e fazer um equilíbrio fiscal, isso ninguém quer fazer e o Lula não está nem um pouco a fim de seguir esse caminho, né? A verdade, contudo, é que quando o Haddad fala, principalmente quando ele tem alguém como Campos Neto do lado, o pessoal meio que se acalma. O problema mesmo é quando o Lula abre a boca para falar, né? E se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito de questões econômicas do governo Lula, vou deixar este vídeo aqui relacionado do lado para você assistir. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.